Bem-vindos de novo à primeira conferência anual Ecoseguros, Seguros 2021. Pedimos a João Ferreira de Andrade, presidente e fundador da Portugal Fintech, uma exposição sobre o papel das InsurTech na mudança da cadeia de valor e nos ecossistemas. O João Ferreira de Andrade, felizmente, acedeu ao nosso pedido e fará essa sua exposição e, ao mesmo tempo, também convidámos Paulo Cruz, que é diretor de Marketing e Inovação da seguradora Caravela, para, no final, fazer os seus comentários do ponto de vista de um segurador, de uma companhia de seguros, como olha para este novo mundo. Muito obrigado, João, deixo consigo. Muito obrigado, Francisco, e agradecer também ao ECO o convite. É um gosto estar aqui com o Paulo. E sem dúvida que o que eu venho aqui falar é exatamente o que o Francisco disse e sublinhar que, obviamente, isto é numa perspectiva do InsurTech e sublinhar a palavra mudança, porque efetivamente há muitas mudanças a acontecer e isto obviamente tem impacto na cadeia de valor, tem impacto nos ecossistemas. Portanto, sem mais demora, trago aqui o exemplo da Trove, que é uma InsurTech que efetivamente nós conseguimos praticamente on demand, com um clique no telemóvel, irmos escolhendo diferentes produtos para diferentes tipos de cobertura e fazer os claims praticamente live e, portanto, isto é claramente uma mudança no produto, na forma de interação, na user experience. Outra mudança muito interessante é pensarmos também na Lemonade. Além de ser uma empresa já que atingiu um patamar interessante em termos de validação e IPO, é uma empresa que mudou um bocadinho a perspectiva e até os economics dos seguros ao tentar olhar de forma diferente para o modelo de negócio e portanto, também é mais uma mudança e que vemos muitas insurtechs a tentar aproveitar este alinhamento de interesses com o cliente. Outro exemplo, e aqui também tocando nos ecossistemas, é o exemplo da Lufax, que faz parte do ecossistema da Ping An, provavelmente um do maior benchmark a nível global, e que o ecossistema em si, e portanto um dos pontos do ecossistema, neste caso a Lufax, que acaba por ser uma fintech, hoje em dia com balanço próprio, fazer tanto um play de wealth management, mas também de entrega de crédito, que serve de cross-sell, serve também de ponto de entrada para este ecossistema Ping An, e a própria empresa acabou de fazer IPO com um valor muito substancial. E, portanto, isto também é um exemplo da mudança que é pontos, empresas do grupo e do ecossistema, também elas próprias serem uma fonte de negócios e não só um aditivo à própria oferta do core. E, portanto, há muitas alterações. Nós, obviamente, na Portugal Fintech temos observado isto. Falei aqui de 3 casos, benchmark a nível global, mas em Portugal verifica-se a mesma situação. Nós acabamos por trabalhar muito com as InsurTechs, numa ótica de tentar conectá-las tanto aos reguladores, através de programas que colaborámos no seu início, nas suas raízes, com, por exemplo, o FinLab, ou com players maduros, como aqui várias seguradoras que estão presentes neste grupo de sessões desta conferência, como também investidores, talento, e, portanto, acabamos de ter uma associação que tenta estar aqui um bocadinho no meio, a tentar acelerar, e isso, efetivamente, dá-nos visibilidade sobre o que temos visto no espaço. Espaço, não só ele digital, ou de relação, mas também físico, e ultimamente têm passado muitas InsurTechs neste Palácio das Varandas, que não nos deixa mentir, na Fintech House, que aliás o ECO tem sido a presença assídua, e efetivamente não nos deixa mentir que este movimento, esta tendência de mudança, estas fintechs também estão a passar pelo nosso país, e Portugal, lá está, é um país muito, muito interessante para este efeito, para também os players maduros, para as seguradoras estabelecidas, porque 80% das insurtechs são B2B, business to business, e portanto tem esta vertente de poderem colaborar, e efetivamente isto é o mapa que acabou de ser lançado do Portugal Fintech Report, que acabou agora mesmo de ser lançado, e o peso da InsurTech ganha espaço, ganha preponderância, e portanto é uma área que realmente mostra que há margem para optimizar. Já vamos ver em que partes da cadeia de valor. E uma coisa muito interessante é também ver que, efetivamente, esta inovação não parte só das fintechs, destas pequenas insurtechs, destas pequenas unidades de negócio, mas muitas vezes sozinhos ou em colaboração com os players maduros. E isso também mostra uma dinâmica do ecossistema, e, portanto, isto também para dizer que esta mudança está-se a observar no nosso país, se calhar não infelizmente com a mesma volumetria de exits em bolsa, mas também com casos de estudo muito interessantes.
Começando então pela segunda palavra forte deste título, que é InsurTech. InsurTech, só para estarmos todos na mesma página, obviamente, é a conjugação entre seguros, portanto, insurance e tech, technology. E há aqui pontos muito interessantes que o InsurTech está a tentar resolver. Seja, há poucos pontos de contacto com o cliente. O setor segurador, historicamente, nos últimos séculos, quando comparado com outras unidades de negócio mesmo, ou com outras verticais de negócio mesmo dentro do setor financeiro, acaba por ter poucos pontos de contacto com o cliente. Muitas vezes é quando vamos fazer o seguro, ou quando temos uma queixa a fazer, ou uma reclamação, um claim para submeter, e, portanto, não é... muitas vezes há aqui uma grande preocupação de tentar ter pontos mais interessantes, mais agradáveis, mais focados noutros pontos da vida, no fundo, do cliente. Outro ponto é que as InsurTechs estão a transformar-se em players muito verticalizados. Quer dizer, estava a falar do Trove, focou-se agora muito no tema da mobilidade e este on-demand da mobilidade. A Lemonade está muito no espaço da casa, portanto, eles são extremamente focados, as InsurTechs. Por outro lado, por nascerem neste mundo já digital, API first, portanto, estas ligações informáticas, as APIs, eles efetivamente também, como estão tão conectados a esse... portanto, nascem sem legacy de sistemas, também têm esta vantagem, esta facilidade de se ligarem em ecossistema, também, obviamente, por vantagens de poder estar mais próximo do cliente, e isto faz com que, por natureza, sejam players que colaboram muito e têm muitas parcerias. E é muito interessante olhar para, no fundo, as licenças que as InsurTechs têm, e olhando aqui para este mapa que está a ser projetado, efetivamente é interessante ver que há muito pouca inovação a nível de carriers, portanto, quem fica exatamente com esta parte do risco e toda esta parte de gestão. Há bastante mais inovação, também a nível de produto, mas mais numa ótica de MGA, quase carrier, portanto, não é propriamente... ainda vemos algumas seguradoras, por exemplo, a Ziggo, que é o líder mundial da gig economy, portanto, no fundo, estes estafetas que vão entregar comida a casa, que conduzem carros, etc., on demand, esta gig economy, a Ziggo montou uma jornada com preços muito optimizados, com muita tecnologia para perceber também padrões e, portanto, com um loss ratio muito apurado quando comparado com outros players da indústria, e isso obviamente está alavancado em cima de tecnologia, e é muito interessante pensarmos que também começam a haver fintechs e insurtechs com capacidade de serem carriers e de underwriting. O exemplo, por exemplo, da Simple Assurance, que efetivamente também quis fazê-lo, porque eles no fundo fazem seguros de telemóvel quando é vendido no ponto de venda online, e demoravam tanto tempo a receber preços dos underwriters que eles hoje em dia prototipam produtos em menos de uma semana. Portanto, estão a lançar um novo produto com uma nova cobertura em menos de uma semana. Portanto, também a nível de produto é interessante ver aqui algum movimento na cadeia de valor. Mas de qualquer das maneiras, obviamente que um ponto que tem extrema concentração é o ponto da distribuição. E isso é indubitável. Mas vamos especificar e vamos dar casos reais, e o exemplo nós aqui olhando para a cadeia de valor dos seguros, no produto é muito interessante ver o exemplo, por exemplo, do que a Derivit está a fazer, uma insurtech que é especialista em telemática e que realmente consegue aportar aqui muito valor, seja ele da utilização, de trazer os combustíveis, o consumo, a rota, mas obviamente também a nível do setup do produto, quanto é que eu conduzi ou como é que eu conduzi. Isso é obviamente um ponto interessante também que impacta a morfologia do produto. Distribuição. É também muito interessante ver o caso da Habit Analytics, que é também uma insurtech portuguesa que neste momento especializou-se em... Existem carriers, como estávamos a falar, mas eles colocam-se no point of sale, isto é, quando vou comprar uma viagem, quando vou praticar desporto. Conseguiram criar uma jornada em que a distribuição deste seguro é feito adaptado ao tamanho dessa atividade, mas também no ponto de venda, onde a pessoa precisa, onde a pessoa quer. E, portanto, esta realidade que hoje em dia os clientes, e principalmente os clientes mais digitais, têm de esta quase omnipresença da capacidade digital do seu telemóvel, da contratação, até de uma gestão da identidade muito digital, está a conseguir finalmente penetrar na lógica dos seguros e, portanto, a Habit é um exemplo de cooperação, porque obviamente não são carriers, portanto necessitam sempre de seguradoras para colaborar. Esta Bideo é um exemplo no tema das claims e, obviamente, com a inteligência artificial rapidamente fazerem detecções de fraude e portanto, é também numa fase em que muitas vezes nós não nos lembramos que as insurtechs podem estar a entrar
também a trazer tecnologia para estes momentos mais cinzentos, vamos dizer, da experiência do utilizador, e em serviço é uma multiplicidade de novas ofertas que existem. O exemplo da OptioPay, eu acho que é extremamente interessante pensarmos que eles utilizam uma coisa muito interessante, que é, no momento em que o cliente tem que receber dinheiro da seguradora, vamos pôr o exemplo mais simples, partir o meu telemóvel, eu vou receber, eles têm já uma lista de merchants, portanto de comerciantes que estão ligados à sua plataforma e que eles efetivamente, quando estão a entregar, vamos supor que o telemóvel custava 500 euros, eles majoram esse montante e portanto metem 20% do desconto que o merchant tem. Portanto o cliente tem uma experiência muito mais interessante com a seguradora e obviamente o merchant também tem todo o interesse de estar nesse loop. E, portanto, são diferentes formas de criar. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante e que teve muito em voga durante a pandemia, e efetivamente esta conferência também foca com os temas da pandemia, o tema da cibersegurança teve muito mais em voga, né? Que seja porque estamos muito mais conectados e a nossa família está muito mais conectada, e o tema os seguros pessoais, mas de cibersegurança, seja para a empresa, seja a nível pessoal, é um tema que claramente em jornada, especialmente na oferta cá em Portugal, tem muitos pontos que podem eventualmente ser optimizados. É muito engraçado porque uma empresa de cibersegurança portuguesa, que é Probably, montou uma jornada com a Seguro, que é uma empresa americana que realmente é um workflow desde o assessment do risco até à monitorização, toda a jornada é completamente digital, a contratação, e, portanto, há um chamado pen test frequente. À empresa, também alguns temas, depois também mais a nível pessoal, tem mais a ver com os routers, etc., mas há um screening e uma quantidade de dados que em cooperação não faria se calhar sentido para as seguradoras estarem a montar esta operativa toda, mas em cooperação é muito interessante pensar nesse aspecto. Por fim, a última palavra daqui da conferência, desta minha contribuição para o painel, era ecossistemas. Eu acho que o ecossistema acaba por ser crítico, especialmente para os pontos da cadeia, ou para os produtos, principalmente, que estão extremamente esmagados. O ecossistema tem coisas muito interessantes. Quer dizer, eu fiquei maravilhado quando percebi que, por exemplo, a Uber Eats estão a vender lá pizzas que têm entrega gratuita. Quer dizer, mas isto faz algum sentido? E é muito pela jornada, por já ter o cartão sincronizado, e efetivamente este tema de criar uma maior lealdade com os clientes, atrair clientes até que vêm dos outros negócios lá está, do ecossistema e reduzir a sensibilidade ao preço, eu acho que é extremamente atrativo, lá está, até para carteiras que estão muito pressionadas e rentabilidade de carteiras que estão muito pressionadas, ou, pelo contrário, também criar, obviamente, ou alterar a componente da qualidade de risco que tem em carteira, porque isso também é, obviamente, muito, muito, muito importante para toda a operativa e para toda a operação que se está a fazer. Obviamente que não é um tema fácil, tem que se perceber muito bem quem é que são os parceiros, tem que se perceber qual é a sustentabilidade e como é que se faz dinheiro no ecossistema, quem é que é o cliente target, e se calhar em vez de tentar começar por tudo, focar muito num ecossistema e ganhar credibilidade e no fundo pormos o ecossistema, pormos o sistema a funcionar, pôr a máquina a funcionar, o circuito a funcionar, é uma boa estratégia. Não é uma coisa fácil montar estes ecossistemas e obviamente que isto, quando é bem implementado, seja a nível de estratégia de dados, seja a nível de estratégia de cross-sell, seja a nível até de, obviamente, alguma detecção de fraude, tem imensas vantagens para quem conseguir implementar estes sistemas. Obviamente, termino um bocadinho como comecei, já que estou a falar de ecossistemas, falar outra vez da Ping An. Neste momento a Invaluation é a seguradora mais valiosa da China, portanto uma das mais valiosas do mundo, e efetivamente em cada ecossistema tem, até na telemedicina tem uma empresa que é, em termos de valuation, superior a um unicórnio, portanto tem mais de 1.000 milhões de valorização, que é o The Good Doctors, e portanto, mas seja para o tema da cidade, para a casa, seja para o automóvel, seja para o tema financeiro e tudo o que é a gestão do wealth management, que foram criando exemplos, e ele do Fox talvez seja um exemplo muito, muito forte desse aspecto. E, portanto, termino aqui com esta imagem mais inspiracional, que realmente não é difícil coordenar, é muito difícil coordenarmos estas parcerias, esta cooperação, seja com as fintechs, seja com outros players do ecossistema, mas com coordenação, com treino, que sabemos que o REM exige muito treino e muito esforço, consegue-se chegar lá. E era um bocadinho isto que tinha para partilhar. Muito obrigado, João. De facto, ficámos bastante elucidados com o estado da arte, porque, no fundo, este tema tem sido falado, mas desta forma tão sistematizada, organizada e perspectivando o futuro, não é muito vulgar.
Daí eu pedir também ao Paulo Cruz, que está na Caravela, que é uma seguradora que está atenta, muito atenta a este processo. O Paulo Cruz é diretor de marketing, mas também de inovação. Se calhar as coisas estarão mais ligadas do que aparentemente estavam. E gostaria muito também de o ouvir sobre a exposição do João Ferreira de Andrade. Muito obrigado. Obrigado em primeiro lugar pelo convite, ao Francisco, à ECO e aqui ao João, poder estar a partilhar aqui este painel. Eu gostaria de fazer aqui alguns comentários, ou reforço, ou complementarmente ao que o João disse, apresentar aqui alguns pontos de vista. Em primeiro lugar, parece-me claro que existe realmente aqui uma tendência de modernização muito forte, a nível mundial, mas também em Portugal, e o João apresentou aqui alguns exemplos. Eu, pessoalmente, na Caravela, tenho tido a oportunidade de conhecer algumas destas realidades, ou até falar com algum destes players que o João aqui apresentou, e, portanto, isto é de facto um fator marcante que hoje está a acontecer na nossa indústria, no nosso mercado de seguros. Depois, gostava de realçar também aqui muito o papel que o cliente tem de ter neste processo todo. Falamos muito em transformação digital, desenvolvimento digital, modernização, e o cliente tem de estar no centro disto tudo. É importantíssimo nós conseguirmos melhorar a experiência dos nossos clientes, melhorar o serviço, detectar oportunidades de negócio para os nossos clientes, sobretudo num mercado que tem características próprias, e o João também aflorou algumas dessas características. Nós trabalhamos numa indústria que não tem pontos intensivos de contacto com o cliente. Se nós olharmos, por exemplo, para uma indústria de telecomunicações, por exemplo, nós todos os dias, enquanto clientes, somos consumidores de televisão, internet, telefone, telemóvel. O mundo dos seguros, isto não é uma realidade. Portanto, há menos pontos de contacto com os nossos clientes que, até felizmente, não precisam do seu produto de seguros todos os dias. E, portanto, também temos de saber endereçar esta característica própria do mercado de seguros neste processo de modernização. E depois, porque é um mercado que trabalha muito em ecossistema. E trabalha com vários players que interagem entre si e interagem com o cliente. Estamos a falar, em primeiro lugar, do cliente, estamos a falar dos agentes que interagem muito com o cliente, com as seguradoras, mas também com empresas que fazem prestação de serviços, prestação clínica, prestadores clínicos, oficinas, enfim, existe aqui uma panóplia, um leque muito vasto de operadores, de players, que comunicam muito entre si, que têm experiências até com o cliente e que têm espaço para melhorar e para melhorar a experiência do consumidor, dos nossos clientes. Se pensarmos que o cliente tem de estar no centro disto tudo e estamos a trabalhar num mercado com estas características, será muito necessário simplificar processos. Portanto, nós vemos muito esse prisma, é preciso simplificar processos, melhorar a experiência. A tecnologia aqui atua muito como um facilitador, portanto, permite fazer coisas que hoje é possível e que há uns anos não era possível. Por exemplo, vejam em termos de experiência do utilizador, nos momentos nucleares, não é? Quais são os momentos nucleares que um cliente precisa em termos de produtos seguros? Na compra, na gestão de seguros, portanto, na gestão corrente que precisa de fazer com o seu agente e com a sua seguradora, e depois, no momento da verdade, na participação do sinistro. E reparem como a nova tecnologia pode melhorar todo este serviço, desde na compra até à gestão da carteira, de facilmente os nossos clientes conseguirem ter uma carta verde, conseguirem fazer um pagamento de um seguro, conseguirem trocar uma matrícula, mudaram de carro e precisam de trocar a matrícula da sua apólice, até o momento da verdade, o momento do sinistro, não é? Em que até outra característica do nosso mercado, tipicamente o cliente está estressado, não é? Está chateado, teve um sinistro e, portanto, quer ter a segurança que alguém está a tratar do seu sinistro. E hoje temos aqui um leque que a tecnologia permite de poder, por exemplo, fazer participações por fotografia, por vídeo, incluir o relato do acidente no vídeo e isso ser suficiente para a seguradora poder integrar toda essa informação nos seus sistemas e, desde logo, também partilhar essa informação com os seus agentes. Portanto, existe aqui muito esta visão de desenvolvimento colocada ao nível do cliente ou ao serviço do cliente e também ao serviço do ecossistema.
Outro ponto que eu gostaria de realçar é o tema da informação, porque trabalhando em ecossistema, todo este ecossistema, todo este player acaba por ter informação sobre o negócio e sobre os clientes. E, portanto, se soubermos também integrar toda essa informação que hoje está em multicanal, conseguimos integrá-la, conseguimos transformar essa informação em conhecimento e daí surgirem todas as iniciativas de analytics, inteligência artificial, etc. Conseguimos transformar isso em conhecimento e depois devolver esse conhecimento ao ecossistema, o ecossistema no seu todo vai necessariamente ganhar, vai trazer mais valor. Conseguimos deixar, por exemplo, de estar de um paradigma, isto muito sobretudo para a indústria, para os seguradores e para os agentes, de pensar que estou a fazer um seguro automóvel para começar a pensar que estou a fazer um seguro para o senhor António, por exemplo, que tem uma necessidade de seguros de automóvel. E perceber que dali a 2 anos ou 3 anos, se calhar, ele tem 2 filhos que vão acabar a faculdade e que vão ter também as suas necessidades de seguro. E, portanto, começamos a pensar, em vez de monoproduto, começar a pensar no cliente na sua totalidade e no valor que conseguimos trazer para as nossas organizações, para o nosso ecossistema, por ter um maior conhecimento desse cliente. Portanto, parece-me ser aqui também neste ecossistema que o João tão bem falou, aqui se conseguirmos incorporar todos juntos um espírito colaborativo na partilha de informação, de um aumento de conhecimento que temos do nosso conhecimento e todos nós que pertencemos a este ecossistema conseguirmos trazer o cliente para a nossa discussão central e melhorar sempre a experiência dos nossos clientes em qualquer ponto de contato que ele esteja, em qualquer player que ele esteja, vamos seguramente todos ganhar. E se estivermos todos a ganhar, se estivermos todos conscientes que este processo de modernização vai trazer mais valor como um todo ao mercado de seguros, acho que todos nós vamos ter menos receio para incorporar a mudança, menos receio de incorporar todo este tema da modernização e até estar mais disposto ou mais ciente que temos de que, mais além do que trabalhar todo o processo de modernização, estar sempre atento quais são as tendências do futuro, quais são as expectativas que os nossos clientes hoje têm, até por comparação com outras indústrias, o que é que eles estão a fazer nas outras indústrias que hoje não conseguem fazer na indústria dos seguros. Qual é a perspectiva que a camada mais jovem hoje tem? Os clientes jovens que hoje, se calhar, até não são muito interessantes em termos de seguro, porque não têm massa segurável, não é? Não têm carro, não têm casa, não têm empresas, mas daqui a 10 anos, 20 anos, vão ter. E hoje, toda esta camada jovem já tem uma perspectiva e um perfil de consumo e de interação com os seus fornecedores diferente da geração que hoje tem massa segurável. Portanto, também temos de saber estar atentos a essas novas tendências e olhar, se calhar, para isso como uma janela temporal, não é? É olhando para os jovens que começamos a perceber o que será a realidade daqui a alguns anos. Sempre neste espírito que trabalhamos em ecossistema e que podemos melhorar o bolo, não é? O valor intrínseco a este ecossistema e beneficiar todos deste. Muito obrigado, Paulo. Só uma última pergunta para o João. Qual mostrou uma fotografia da convivência entre o segurador tradicional e estes novos seguradores? E, no fundo, porque no fundo, são os seguradores tradicionais que poderão, de facto, financiar o desenvolvimento destas... ou não? Não, é uma boa pergunta. Quer dizer, quando nós dizemos financiar, quer dizer, há aqui vários pontos. Temos que clarificar bem. Porque financiar é o quê? Financiar o veículo, portanto, é a empresa. E isso aí não me parece que seja uma atividade compatível. Há investidores especializados nesse tipo de temas, venture capitals, etc. Portanto, parece-me que é mais adequado as insurtechs terem capital profissionalizado para esse tema. O que é muito diferente de... há um use case em comum de se montar um processo sistematizado de tentar resolver aquele problema em específico e que as insurtechs, dada a sua agilidade, dada a sua vocação de produto, muitas vezes podem trazer aqui economias de escala e de manutenção depois do lançamento muito interessantes para as seguradoras. E aí, eu diria que as seguradoras aí já podem financiar parte do processo. O que é? Basicamente, em vez de conseguirem, se calhar, em IT interno ou serviços one-off de algum player, fazerem uma coisa mais híbrida em que possam aproveitar algumas destas peças.
Portanto, eu diria que financiar o capital não me parece a coisa mais interessante, mas em colaboração financiar o use case parece-me que é uma via muito importante. Agora, eu diria que se calhar em Portugal estamos ainda na infância deste processo, porque os ecossistemas existem e eu acho que o Paulo fez aqui uma excelente descrição de uma data destes players, mas também eles, de alguma forma, este workflow, portanto, este processo ainda pode ser muito optimizado e digitalizado e pode ser muito aproveitado depois também com base no que se vai criando de informação pelo caminho para optimizar a experiência para toda a gente, desde o prestador, da seguradora, do cliente, da própria rentabilidade da carteira, da fraude. Portanto, há aqui múltiplos fatores. Agora, o que é que eu acho que nós estamos ainda na infância deste processo, mas também dos processos de aprendizagem, porque trabalhar com uma insurtech tem imensas vantagens, mas não é igual a trabalhar com um mega gigante, uma Oracle, uma Microsoft, o que for. Tem características específicas, é importante conduzir o processo de uma forma diferente, no fundo, para que, lá está, haja testes rápidos, que se possa iterar e depois produzir uma solução mais estável e realmente poder-se usufruir da flexibilidade e provavelmente até, se calhar, de um custo mais reduzido do que se fizesse da forma mais tradicional. Muito obrigado, João Ferreira de Andrade, Paulo Cruz, e muito obrigado por esta participação e por definitivamente estarmos atualizados em relação ao que se passa de insurtech em Portugal. Muito obrigado.